Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje, o último programa da semana com Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management. Hoje é o programa mais difícil, Jason, são as projeções econômicas num contexto de crise política, né? Então vamos começar com o PIB. Jason, por que você ainda acredita num crescimento de 0,5% para esse ano, dado que a crise política gerou uma incerteza tão grande? Nós não alteramos a nossa projeção. Nós temos uma vantagem do seguinte, nossa projeção sempre foi meio, aliás, desde a metade do ano passado. Obviamente, observamos o contexto político, logo depois do impeachment, eu tinha a sensação de que o mercado tinha se animado demais e que as coisas não iam acontecer na velocidade que o mercado achava e realmente não aconteceram. Então, nós mantemos a projeção de meio, mas por que também mantemos agora a projeção? Porque este meio ainda conta com a perspectiva de aprovação das reformas, seja em qual for o cenário. Tá. Com Temer ou sem Temer? Com Temer ou sem Temer. Porque aí é o básico. É o básico, porque se sair disso é o cenário de pior dos casos. Tá. Não tem cenário de melhor dos casos aqui. Esse é o cenário médio e é isso que vai acontecer na nossa opinião. A inflação também não alteramos, porque o ciclo dela tem sido muito benigno. Aliás, gostei do número, 3,29, hein? Olha só. É um número estatístico, porque na verdade nós fazemos as coletas, jogamos as projeções, claro, fazemos as inferências estatísticas e o número acaba sendo... Eu não gosto também do número redondo, que fica um número meio estranho. Agora, 3,29, o Banco Central vai ter que cortar mais juros. A gente falou isso no programa da quarta-feira. Exatamente. Mas é questão de cortar juros, aquilo que nós citamos quarta-feira. Precisa necessariamente de ter a questão fiscal, porque esse 3,29 ainda não conta com a questão fiscal, mas isso é 2017. Nós não estamos falando de 2018. E a preocupação do Banco Central não é 2017. A preocupação do Banco Central já é 2018. E a inflação projetada para 2018, ela é maior do que isso. Ela está beirando 4%. Porque é um contexto em que, se houver uma melhora da atividade econômica e um crescimento provável de 2,5% do PIB, você tem a inflação respondendo, claro, na mesma ordem. Selic. Era 8,5%. Era 8,5%. Então piorou um pouquinho a Selic. Piorou um pouquinho a Selic. Mas já é uma Selic de um dígito. Já é a Selic de um dígito, porque eu acho que o Banco Central tem certeza que para este ano há condições críveis, até pela inércia da política monetária, ou seja, o quanto o Banco Central toma uma decisão de juros. Por isso que eu digo, pessoal, não se preocupem. Se ele cortar agora, não vai cair o juro agora. O juro vai cair daqui 3 ou 6, 9 meses, que é o que a gente fala da defasagem da ação da política monetária na economia real. Ou seja, a coisa do corte agora só vai funcionar lá na frente. É a mesma coisa isso. O Banco Central está na perspectiva de tentar jogar uma inércia de crescimento para o próximo ano. E aí ele para nisso. Com 9%, Jason, dá para estimular o setor produtivo ou 9% ainda é atraente para aplicações financeiras, entre aspas, especulativas? Ele ainda não chegou na taxa de juros de equilíbrio, na taxa real de equilíbrio. Seria o 8,5%. 8,5%, tá. Mas esse meio talvez seja o suficiente para o setor produtivo começar já a pensar no assunto em se voltar a produzir e não a investir direto nos juros. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é uma resposta ao cenário de crise. Se houver uma resolução em relação principalmente às votações, provavelmente volta ao cenário anterior. Tá. Mesma coisa o dólar. Que nós tínhamos um dólar de 3,25 para o final do ano, nós subimos para 3,33 como uma resposta de curto prazo à crise. Mas, ao mesmo tempo, este também é condicionado à melhora da questão política. Num cenário em que a crise política se agrava, nenhuma reforma passa, o dólar sobe. Esquece, é isso? Passa de 3,50. E qual a influência, já que estamos falando de dólar, a moeda americana, qual a influência do governo Trump nesta cotação aqui? Uma loucura que tem sido para baixo. É engraçado, quanto mais loucura ele faz, mais cai o dólar. Por que isso? Porque desvaloriza a moeda americana. Os Estados Unidos deixam de ser atraentes. Então, antigamente se tinha, qualquer problema no mundo tinha um flight to quality. Uma palavra em inglês que quer dizer voo para a qualidade. Os investidores fugiam para os Estados Unidos, que paga um juros muito ruim, mas é seguro. Agora, com o Trump, já não é mais tão seguro. Então o dólar deixou de ser tão atraente, por isso que nós vemos agora o dólar global em constante desvalorização. E isso acaba sendo real valorizado, que na cabeça do brasileiro é dólar em queda. Entendi. E aí nós temos esse contexto, que parece estranho, mas ele é mais equilibrado do que o cenário anterior. Porque o cenário anterior, de 3,25, havia projeções de mercado de 3,10 para dólar no final do ano. Verdade. Agora o dólar serve para fazer nós economistas passar vergonha, porque é o indicador
mais difícil de todos de ser projetado. Ô Jason, dá um visto aqui nas lá. suas projeções. A ideia é que o Jason daqui a um ano volte aqui no programa para a gente entender não o que ele acertou, o que ele errou, mas entender o que mudou no Brasil e no mundo que fez com que as projeções não fossem exatamente essas, não se concretizassem. Exato. Né? O que as pessoas precisam entender da economia é que a economia não é bola de cristal. Todo o cenário atual, ele é, na verdade, uma base do cenário futuro, ele é uma base do cenário atual, dado as possíveis circunstâncias. Obviamente, chega lá na frente, muita coisa se altera, e aí temos que também ter a humildade de alterar junto com eles. Claro. Jason, para concluir, você compra ou vende Brasil? No curto prazo, incrivelmente, eu compro o Brasil. Muito bem. Jason Vieira, muito obrigado. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management, que participou durante toda a semana do nosso Papo de Economista aqui direto dos estúdios da B3 em São Paulo. A você um grande abraço, um ótimo fim de semana e até o programa da semana que vem.